Boa tarde, crianças. Vamos começar a nossa aula de redação de hoje, dia 10/9, e nós vamos continuar estudando sobre o gênero textual narrativa de aventura. Nesta aula, nós vamos revisar sobre os elementos que compõem esse texto e também a tia vai apresentar uma proposta, certo, de produção para vocês realizarem. Como vocês podem ver, meninos, a narrativa de aventura, o nome já nos diz muito, certo? A definição dessa palavra nos faz lembrar de histórias empolgantes e lugares desafiadores. São histórias de aventuras onde os personagens irão viver, né, muitas aventuras, desafios, certo? É um texto que tem emoção, lugares empolgantes, ok? E na narrativa de aventura, nós podemos observar todos esses elementos que já são elementos da narrativa, certo? Que a tia vai falar aqui um pouco sobre cada um, para reforçar na hora de vocês irem produzir o texto de vocês, vocês precisam introduzir todos esses elementos. Vamos lá. As características estruturais. O texto narrativo, meninos, precisa ter narrador, certo? O narrador, ele pode ser observador, quando ele narra a história, mas não participa dela, apenas observa. No texto narrativo, também nós temos o enredo, certo? Esse enredo, ele é composto por apresentação inicial, onde é apresentado o espaço, o tempo, os personagens. No enredo também terá uma complicação que vai gerar o clímax, o momento de maior tensão na história. E no enredo também tem o desfecho, que é o final da história onde os problemas apresentados foram resolvidos, certo? Também tem personagens principais, os heróis, dos vilões, e os personagens secundários, que são aqueles que auxiliam os personagens principais. Temos o espaço. Na narrativa de aventura, você pode situar diversos espaços, como floresta, bosques, o mar ou dentro de uma própria casa, certo? Pode ocorrer aí uma aventura. Então, os espaços são diversos. E é importante também ter tempo. Numa bela manhã de primavera, em uma tarde de verão, certo? É importante ter o tempo na narrativa de aventura. Aqui a tia trouxe também para relembrar o que tem em cada uma das partes do enredo. Vamos lá. Na apresentação inicial, que é o primeiro parágrafo, o que você vai escrever nesse primeiro parágrafo da sua história? O narrador, ele vai explicar algumas circunstâncias, ele vai apresentar a época, que é o tempo, né, em que os personagens estão inseridos, o espaço, o nome dos personagens também são identificados nesta apresentação inicial, certo? Quantos personagens participam, quais participam dessa história. Os espaços e as personagens são apresentados em uma situação que pode ser de desequilíbrio ou tensão. Ou seja, você começa a apresentá-los em um espaço e em um tempo e logo começa também a apresentar uma certa complicação, um problema, certo? Um problema que já começou a ser gerado, ok? E essa é a apresentação inicial. Agora, na complicação, que é o meio da história, você vai escrever sobre o início das adversidades. O que são adversidades? São os conflitos, os problemas que os personagens principais vivem. Eu citei para vocês a Moana, né? Nós podemos observar que a Moana se aventura, né, em busca de resolver o problema da sua aldeia. Na aldeia dela, a fauna, certo? As plantações estavam sendo prejudicadas, as lavouras não davam mais frutos. Então, ela tinha aquele desejo de resolver, de solucionar esse problema da aldeia. Então, ela se aventurou, né?
foi em busca de uma solução. Então, vocês também devem escrever essa complicação na história, esse conflito, esse problema, tá bom? É muito importante na narrativa de aventura você situar os personagens em um certo conflito, em problemas que eles vivem, né? Eles se aventuram nesses são desafios que eles tentam superar. É por isso que tem herói na narrativa de aventura, porque os heróis geralmente são corajosos e buscam superar os seus limites, né? Buscam resolver os problemas, solucionar os conflitos, ajudar o seu povo, certo? Então é importante que na narrativa de aventura você escreva uma complicação, conflitos, problemas, desafios que os personagens principais são envolvidos. As ações dos personagens são motivadas por essas complicações e pelos objetivos das personagens. Ou seja, os personagens eles são totalmente motivados. Se no começo da história eles estavam vivendo lá na sua casa, no seu bairro, na sua aldeia, tranquilamente, depois do conflito ou problema, eles se aventuram para tentar resolver esses problemas, esses conflitos, tá bom? Então, os personagens são totalmente motivados por esta complicação. E o desfecho, que é quando toda essa complicação, esses problemas são solucionados, são resolvidos. E nós temos aí o fim, né, da história da narrativa de aventura, em que o herói resolve os problemas ao lado de seus amigos, né, que são os personagens secundários. Os vilões também são derrotados, né, se tiverem vilões nessa história, nessa narrativa de aventura, tá bom? Esse é a estrutura, é o enredo da narrativa de aventura. Atenção, crianças, porque o suspense prende o leitor ao texto e a caracterização do espaço contribui para isso. Então, se você também deseja pôr suspense na sua história, também é muito interessante. Quando você não revela logo, né, a solução dos problemas, quando você não revela logo o que vai acontecer. Então, isso é suspense, prende a atenção do leitor também. E aqui, crianças, são as perguntinhas que nós temos que responder para que a nossa narrativa esteja coerente, certo? De acordo com a estrutura, com todas as características que deve ter uma narrativa de aventura. Vamos lá. O que aconteceu? Esse é o fato. Com quem? Os personagens. Onde? O espaço. Você situa os personagens em um certo espaço. Você atribui o tempo. Eles vivem em que tempo? Em que época? O modo. Como foi que ocorreu? Certos conflitos ou problemas. Quem está contando? O narrador. É personagem ou é observador? Então, tudo isso é importante na narrativa de aventura. E agora eu quero explicar para vocês como é que vocês vão realizar a atividade de produção, tá certo? Vocês receberam junto com o material, com a coleção de livros, uma ficha, uma folha com estas imagens, tá certo? São três propostas, ok? Aí vocês vão escolher uma e escrever a narrativa de aventura de vocês, tá bom? A primeira é esta, tá certo? Não necessariamente nesta ordem, mas a tia selecionou três propostas de histórias para vocês. Por exemplo, uma aventura no espaço, certo? Vocês podem escolher esta, uma aventura no espaço. Uma caça ao tesouro, certo? Tem essa proposta também. E conto de fadas. Então, você vai escolher aquela que mais lhe agrada, que você acredita que seja melhor de escrever, que você se identifica melhor. Tia, eu quero escrever, a minha narrativa de aventura vai ser sobre uma aventura no espaço. Lembre-se, é necessário ter título. A sua história precisa ter título, começo, meio e fim. Esse é o enredo. Quem serão os personagens? Pode o astronauta, o extraterrestre, certo? E eles devem estar envolvidos em uma sequência de fatos,
tá bom? Seu texto precisa fazer sentido. Primeiro, você apresenta esses personagens em um determinado espaço, em um lugar, em um tempo. Cria uma aventura para eles, problemas que eles devem resolver e também o desfecho, onde esses problemas são solucionados, tá bom? Aí vale a sua criatividade na hora de escrever. Dê nome para os personagens, dê nome para os planetas que eles vão viajar, além de Marte, além da Terra, certo? Eles vão utilizar o foguete, naves. Então, você terá aí, né, bastante assunto para falar nessa narrativa de aventura, tá bom? Não esqueça de responder a estas perguntinhas aqui que a tia colocou. O que aconteceu? Com quem, onde, quando, como e quem está contando, tá bom? Também você pode escrever sobre uma caça ao tesouro. Aí você pode envolver outros personagens além de piratas. Nós temos aqui um monstro marinho, né? Mas podem também criar outros personagens, tá bom? E nós temos aqui, ó, um mapa, um navio, o próprio tesouro, uma ilha. Então, é importante que estas imagens, crianças, você consiga inserir todas estas imagens na sua história. Pode acrescentar mais personagens? Pode. Mas essas imagens aqui vão nortear a sua narrativa de aventura, tá bom? A tia já tá até falando como é que podem ser os títulos. Uma aventura no espaço, encontrando um tesouro ou procurando um tesouro, né? Contos de fada, nós já escrevemos, já trabalhamos muito sobre os contos de fadas também. Você pode envolver os personagens, a princesa, camponês, bruxa, sapo, em uma aventura. Não necessariamente um conto de fadas, né, com toda aquela magia, mas envolvem uma aventura, certo? Eles vivem uma aventura, desafios, certo? Então, você vai escolher somente uma, certo? Você não vai falar sobre as três, você vai escolher somente uma. Ou você escreve sobre estas imagens aqui, ó, né, aventura no espaço, ou você escreve sobre uma caça ao tesouro, ou você escreve sobre conto de fadas. Escolha apenas uma dessas propostas, tá bom? Insira os personagens em uma sequência de fatos, um fato após o outro. Apresentação inicial, complicação e desfecho, certo? Escreva letra legível, respeitando as margens, fazendo parágrafo, faça no seu caderno de redação, tá bom? E depois me envie a foto, não esqueça de enviar a foto para a tia, ajustar, fazer algumas correções caso seja necessário, tá certo? E assim eu desejo a todos boa atividade. Qualquer dúvida, a tia vai estar disponível para lhe esclarecer, para estar lhe ajudando na execução dessa produção, que é uma narrativa de aventura, tá bom? Boa atividade, até a nossa próxima aula.